JB prepara concursos. Conteúdo vale mais. Atribuições do delegado de polícia. Código Processual Penal. Artigo 13. Artigo 13 do CPP. Incumbirá ainda à autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público, cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias, representar acerca da prisão preventiva. Incumbirá ainda à autoridade policial realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Na Constituição Federal, essas diligências, quando requisitadas pelo Ministério Público, estão previstas no capítulo 4º das funções essenciais da Justiça, na seção 1ª, que trata do Ministério Público. Do Ministério Público são funções institucionais do Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Artigo 13 do CPP. Incumbirá ainda a autoridade policial cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. A previsão sobre prisão na Constituição Federal está no título 2º dos Direitos e Garantias Fundamentais, no capítulo 1º dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, no artigo 5º dos incisos 61 a 67. O artigo 5º da Constituição Federal diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 61. Ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre
serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogados. 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Neste caso, no caso do inciso 67, essa parte final não tem nenhum valor, não tem eficácia, por conta do Pacto de São José da Costa Rica. Portanto, no Brasil só é possível prisão civil por dívida no caso de obrigação alimentícia. Incumbirá ainda à autoridade policial cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Estas prisões são prisão preventiva, prisão temporária e prisão por sentença condenatória. Esta previsão de prisão no Código de Processo Penal está no título 11 da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Artigo 283 do CPP. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Artigo 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Necessariamente, para alguém ser preso, precisa de mandado expedido pela autoridade judiciária competente. Parágrafo único do artigo 285. O mandado de prisão será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade, pelo juiz. Designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos. Mencionará a infração penal que motivar a prisão. Declarará o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração. Será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe a execução. A prisão temporária está prevista na Lei 7.960 de 1989. A prisão temporária será decretada pelo juiz, em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público,
e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial. Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos seus direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Em particular, os direitos previstos nos incisos 61 a 67, que tratam sobre prisão. Decorrido o prazo de 5 dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se já tiver sido decretada a sua prisão preventiva. Ainda incumbirá à autoridade policial representar acerca da prisão preventiva. Está previsto no título 9º do CPP, da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Capítulo 3º da prisão preventiva. A prisão preventiva está dos artigos 311 a 316. Da prisão preventiva. Artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Parágrafo único do artigo 312. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Artigo 282, parágrafo 4º. Artigo 313. Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1º do caput do artigo 64 do Código Penal. Código Penal, artigo 64, trata sobre reincidência. Para efeitos da reincidência. Inciso 1º. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. 2. Não se consideram
os crimes militares próprios e políticos, para efeito de reincidência. Inciso 3º. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Artigo 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 23 do Código Penal. Artigo 23 do Código Penal. Exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.